Vamos lá, meus amores. Vamos abrir Isaías 58. A palavra de Deus começa dizendo assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz, a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. E a casa de Jacó anuncia os seus pecados. Deus começa a fala aqui dizendo ao seu profeta, para que de alguma forma ele seja comunicativo, ele seja de alguma maneira intenso, forte, alto, em comunicar algo que nós normalmente não gostamos, em comunicar as nossas transgressões e os nossos pecados. Comunica, anuncia ao povo a sua transgressão e à casa de Jacó aos seus pecados. Deixa isso claro para eles, comunica isso bem forte para eles, expressa isso a eles. É interessante porque, de alguma maneira, nós vivemos na oposição a esta fala. Nós estamos o tempo inteiro querendo nos convencer e convencer a Deus da nossa adequação. O processo religioso é estabelecer critérios do lado de fora, critérios que estejam vazios de realidade do lado de dentro, critérios que não correspondam muitas vezes àquilo que sentimos, vivemos e percebemos, que fira de alguma forma a nossa consciência, mas que uma vez esteticamente sendo colocado e apresentado do lado de fora, a gente se sinta adequado ou comunique às pessoas a nossa adequação. E a gente faz algo pior ainda, que estabelece a nossa relação em cima desses critérios. A gente acha que pode se aproximar de Deus justamente pelo fato de que dentro do critériozinho pequenininho do lado de fora que a religião propõe, eu estou bem. E é interessante porque Paulo, quando vivenciou essa estrutura, quando ele demonstra o seu pedigree, quando ele apresenta o seu currículo, ele vai dizer assim: gente, vocês estão querendo pensar o quê? Vocês acham que vocês são hebreus? Eu também sou, da tribo de Benjamim. Segundo a lei fui fariseu, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas é estas questões, estas qualificações das quais ele se arrepende, para não ter mais justiça própria, senão aquela que vem de Deus. Muitas vezes nós estamos muito adequados do lado de fora, mas do lado de dentro não há relação, não há correspondência. Aquilo é simplesmente uma máscara, é simplesmente algo que nos engana. E é interessante porque esse texto ele vai falar subjetivamente ou nas entrelinhas desse engano, que precisa ser claro, ficar claro. Nós não, ao contrário do que a gente pensa, não é a nossa ideia de adequação ou de santidade que nos aproxima de Deus, mas é a nossa consciência do nosso pecado que nos faz carente e dependente da sua graça. Eu não estou aqui para saber o quanto você está adequado, enquanto do lado de fora, a partir do seu comportamento, das coisas que você fala, diz e faz, você se sente adequado. Eu quero dizer que isto te afasta de Deus. O que te coloca na dimensão da graça e da misericórdia de Deus é a verdade, a nudez de quem se é. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. E aí o Senhor continua dizendo: anuncia à casa de Jacó os seus pecados, pois dia a dia me procuram. É interessante que a casa de Jacó, o povo de Deus,
Deus encontra uma relação em anunciar as suas transgressões, os seus pecados, porque dia a dia eles procuram a Deus. Dia a dia me procuram e têm prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça. Paulo também, em sua carta aos Coríntios, justamente num processo de defesa do seu apostolado, apresenta também um grupo que são ministros de justiça. Não são ministros da graça, são ministros de justiça. Mas, de fato, por esse movimento, por esse reconhecimento, nada mais são do que servidores do diabo. Ele diz: se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, não é muito que os seus ministros se transformem em ministros de justiça. É paradoxal o processo, porque nós vivemos num sentido contrário. Nós somos as pessoas das tangas, nós somos as pessoas da adequação, mas precisamos saber que as tangas nada mais são do que um esconderijo portátil. Como eu não posso ficar atrás de uma árvore, eu carregar a árvore o tempo todo na minha frente, eu então costuro para mim folhas de figueira para cobrir a minha nudez ou a minha realidade. Se eu pudesse ficar o tempo inteiro atrás das árvores, talvez eu não fizesse isso. Mas é precioso a gente ter o discernimento do que o Espírito está nos dizendo. Porque esse povo tem prazer em saber os meus caminhos, eles querem saber da teologia, eles querem saber muitas coisas sobre Deus, eles querem saber do caminho de Deus, como um povo que pratica a justiça e não deixa os mandamentos de Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegar a Deus. Olha, você olha para esse povo, para essa descrição, se fosse só esses versículos, se a gente tirasse do contexto, estava tudo muito bom. Pois me procuram, têm prazer em saber os meus caminhos, praticam a justiça, não deixam os mandamentos do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se enxergar a Deus. Se a gente ficasse só com esse bloquinho aqui, dá para fazer uma pregação falando do quanto é importante ser adequado, buscar a Deus. Mas tudo isso depende de um como, depende de em que condição, em que situação, em que pé eu estou sustentado, firmado. Se esta procura vem do fato de que eu consigo cumprir as demandas pequenas que a minha religião me pôs do lado de fora, porque a gente precisa entender, amados, que a grande questão não é não matar. A grande questão é amar até os nossos inimigos. E isso, o mandamento do lado de fora não pode fazer conosco. Eu até posso entender que você não mate, não roube, não adultere. Só que isso não lhe faz não pecador. Porque esta é a lógica da religião. A lógica da religião é assim: eu sou um pecador porque peco. Logo, quando deixo de pecar, deixo de ser um pecador. Um pecador não é pecador porque peca. Um pecador peca porque é pecador. Uma vaca não é vaca porque dá leite. Ela dá leite porque ela é uma vaca. O que antecede o processo, o que está a priori nessa realidade, é ontológico, é aquilo que eu sou. Eu sou um pecador, carente da graça e da misericórdia de Deus. Mas este povo tem prazer na justiça de Deus, quer saber dos caminhos de Deus, eles querem se apresentar diante de Deus.
perguntam pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegar a Deus. Mas aí Deus começa a revelar o íntimo do coração desse povo, dizendo: por que jejuamos nós, versículo 3, e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não te importas? Contudo, no dia em que jejuais, prossegui nas vossas empresas e explorai todos os vossos trabalhadores. Tem uma versão que diz: jejuais procurando os vossos próprios interesses. Existe um processo onde eu simplesmente caminho para dentro de mim mesmo, onde a minha relação com Deus passa a ser uma relação de autoproteção, autoproteção da minha imagem, autoproteção dos meus bens, autoproteção da minha saúde, autoproteção do meu casamento, autoproteção da minha vida. A grande questão é que Deus não funciona dessa forma, amados. Deus não é desse jeito. Pelo contrário, Deus se dá numa cruz. E quando Ele se dá numa cruz, Ele acaba com todo o processo autoprotetivo. Porque Ele diz que qualquer que for discípulo dEle, vai seguir pelo mesmo caminho. Vai passar pelo processo da negação de si mesmo. Vai passar pelo processo de tomar dia a dia, de tomar a sua própria cruz e de dia a dia ir após Ele. A vida cristã não é um ambiente seguro, ou não deveria ser, nesse sentido. A vida cristã se torna um ambiente seguro, porque quer eu morra, quer eu me acabe, quer eu me dê por inteiro. A ressurreição, a vida, a minha herança é o Senhor. Como o Salmo 23, na tradução da Bíblia Judaica Completa, diz: o Senhor é o meu pastor, não necessito de mais nada. E que a gente muda e diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Paulo vai dizer que ele sabe viver de qualquer jeito, que ele sabe viver tanto tendo fartura como padecendo necessidade, e que essa experiência lhe deu a seguinte consciência: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas antes, muitas vezes as congregações, aquilo que se chama casa de Deus, aquilo que se chama povo de Deus, vai a Deus, quer saber de Deus, quer saber seus mistérios, quer saber sobre Ele, quer buscar sua teologia, quer se aproximar dEle, mas quer se aproximar dEle para se proteger. Quer se aproximar dEle para não ir para a cruz, quer se aproximar dEle para salvar a própria vida, e não consegue ouvir o que Deus diz, quando diz: todo aquele que estiver querendo salvar, todo aquele que andar, que construir a sua vida no sentido de salvar a própria vida, irá fazer dela um desperdício. É interessante porque a gente escuta o que Deus fala, mas não ouve o que Deus diz. Mas a palavra de Deus diz: aquele que tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Gente que louva a Deus, gente que constrói a vida muitas vezes dentro de um processo religioso, e quando você vai olhar no final desse processo, é alguém decepcionado com Deus. É alguém que fez tudo o que fez, não para Deus, não para o próximo, não para alguém, fez para adquirir direitos, para chegar nas barbas de Deus e puxá-la e dizer assim: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e você não se importa? Como se Deus agora fosse obrigado. Deus não trabalha no processo da obrigação. Deus é pródigo, Deus é esbanjador. Deus faz o seu sol nascer sobre todo mundo, sobre justo, sobre injusto. Faz a sua chuva cair sobre maus, sobre bons.
Mas a vida cristã, a vida passa a ser este acumular de direitos. Afinal de contas, cada coisa que eu faço eu vou ticando, para que aquilo me acrescente pontos, para que eu dê crédito a Deus, para que eu seja um crente. Ora, o crente não vive da fé, quem vive da fé é o justo. É o justo que viverá da fé. A gente ouve o texto, ou lê o texto que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, e a gente acha que a gente vai adquirir fé ouvindo pregações. Não, pregações pode lhe convencer e lhe fazer um bom crente. Mas o que nós precisamos é ouvir a palavra de Deus, é dar a ela o significado que ela tem, a santidade que ela tem, é pôr ela em prática na vida, é trazê-la para o íntimo, é invocá-la, é chamá-la para dentro, é construir a própria história, a própria vida sobre este chão que é a palavra de Deus. Não é ouvir sobre Deus, sobre a justiça de Deus, não é as suas ações culticas, não é a sua disciplina espiritual, o seu jejum, a sua oferta, a sua frequência a uma comunidade, a sua leitura bíblica. Tudo isso pode estar servido apenas para dar a você o senso de que você tem direitos, de que as coisas erradas não podem acontecer com você. Afinal de contas, tudo isso que você e eu fazemos muitas vezes tem a ver conosco, olha na nossa direção. Para contendas, o verso 4, e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo, não julgueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Jejuando assim, a sua voz não será ouvida nos céus, é o que a palavra de Deus está dizendo. Este é o jejum que escolhi, que o homem um dia aflija por acaso a sua alma, e que incline a sua cabeça como um junco, e que estenda debaixo de si um pano de saco e de cinza, chama isto de jejum e de dia aprazível do Senhor? Vocês estão de brincadeira? Eu conto a história às vezes brincando já contei aqui também, mas vou contar de novo e vou seguir contando, porque ela é bobinha a história, mas ela carrega em si o espírito de muita gente na caminhada cristã. De um jovem que se aproxima de mim e diz assim: pastor, eu estou fazendo jejum aí, o que o senhor tem para me dizer? Eu tenho para te dizer que você não diga. Se você estiver fazendo jejum, não diga, não desfaleça o seu rosto, para que as pessoas notem. Antes, vá lá, lava o rosto. Se você está fazendo jejum, irmão, então não fala para ninguém, nem para mim. Ele fala, não, é que é um jejum diferente. Eu falei, jejum diferente? Como seria um jejum diferente? Ele disse, é um jejum de videogame. Eu falei, cara, desconheço, desculpa, para mim jejum não é nem não comer comida, é comer uma outra comida. Agora, jejum de videogame, não sabe o que é? É que eu tenho um metabolismo diferente, eu tenho um metabolismo assim, eu fico 3 dias sem comer e não sofro. Agora, se eu fico sem o videogame... Aí eu falei assim, o infeliz, e quem quer que você sofre? Quem está querendo o seu sofrimento? E é o que Deus está perguntando, é esse o jejum que o homem aflige a sua alma, que se curva igual um junco, que estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Vocês estão de brincadeira, né? Um Deus que quer o meu sofrimento? Não, gente. Deus não veio evitar o nosso sofrimento, mas Ele veio sofrer com a gente. Mas uma coisa eu tenho certeza, Ele não veio provocá-lo. Ele não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Sabe por quê? Porque eu não tenho prazer no sofrimento do meu.
E eu não posso ser melhor que Deus. Mas eu carrego a imagem, a semelhança dele. Esse povo está achando que é isso. Que Deus quer sofrimento, que Deus quer penitência, que Deus quer uma cara moada. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes a ligadura da impiedade, que desfaças a atadura do jugo, que você desfaça essa corrente da maldade. Fulano maldou com esse, quando maldou com você, acabou. Essa corrente não segue para além de você, ela tem um fim em você. Que soltes as amarras do jugo. Jugo é aquela trave que vai na canga, é aquele peso. Cara, arranca o peso, é como ele diz a Isaías, esse é o descanso. Dai descanso ao cansado, mas não quiseram ouvir. Antes fizeram da minha palavra mandamento e mais mandamento, regra e mais regra, regra e regra, um pouco aqui e um pouco ali, para que se quebrantem, caem para trás e se enlacem e sejam presos. Não. O jejum que eu escolhi é o jejum da vida, é o jejum das relações, é onde a maldade tem um fim em você, é onde o próximo pode encontrar em você alguém que compartilha com ele a carga, alguém que o suporte, que lhe dê apoio. Isso em coisas pequenas, coisas grandes, coisas da vida. Que deixes livre os quebrantados, que despedaces todo o jugo. Não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em tua casa os pobres e desterrados, e vendo-os nu, o cubras e não te escondas do teu próximo? Não é esse o jejum que escolhi? O jejum da vida, o jejum da relação, o jejum do encontro, um jejum que beija a Deus no outro, que ama a Deus no próximo, o jejum que dá comida para Deus quando dá comida para alguém, que conforta Deus quando conforta o irmão, alguém que não está preocupado em ser confortado, mas que anda na direção de confortar, respaldado pelo quê? Já já a gente chega lá. A construção da religião, a construção que a gente vê hoje em nossa nação, em nossa cidade, pela qual nós clamamos em nome de Jesus, é de gente querendo ver o seu lado, de gente que frequenta igrejas porque tem um ar-condicionado bacana, porque tem um bom trabalho não sei do que, porque tem um bom louvor, gente que fez do seu dízimo uma estrutura de autoexpiação ou de barganha, que faz da sua frequência ou daquilo que faz um meio de adquirir direitos. O Senhor falou que a casa do Pai não seria casa de comércio. Então você não tem que chegar no encontro da igreja com o coração cheio de coisas para barganhar. Antes, a gente vai ao encontro da igreja para poder se dar, se doar, adorar, louvar, se encontrar, se amar, servir, para poder ser, pastor. Então, quando você agir com esse jejum, com o jejum do encontro, o jejum da relação, o jejum da vida, então romperá a tua luz como a alva. Quando tem um camarada que eu estudo, o Victor Emil Franco, ele diz que nada pode ser alcançado de forma direta. Quando você não se preocupa com você, pode ter certeza que Deus está preocupado, a atenção dele está voltada para você. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. A tua cura apressadamente brotará. A tua justiça irá diante da tua face. Vai ser como uma cunha, aquele negócio que vai na frente do trem. Você nem chegou, a tua justiça já chegou antes de você.
Não vai precisar requerer nada de ninguém, nem mesmo de Deus. Estamos jejuando, o senhor não está prestando atenção, não? Estou orando, estou dizimando, estou fazendo tudo certo. O senhor não está... Cara, não vai ser ouvida essa oração desse jeito, ele falou. Não é este o espírito. Antes, é o espírito daquele que não tem coragem de olhar aos céus, que não tem coragem de entrar no templo, mas que de longe bate no peito, com a cabeça baixa a Deus. Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Sê propício a mim, sê favorável a mim, que não tenho nada para lhe oferecer, a não ser os meus pecados e o sacrifício santo do Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado, não só meu, mas do mundo inteiro. A gente quer se apresentar diante de Deus com as nossas justiças próprias, com os nossos trapos de imundícia, com... O que você tem que não foi Deus quem lhe deu, amado? O que você pode pôr na mesa para barganhar que seja genuinamente seu? O que você tem que você não recebeu? Mas olhem, amados, percebam, se não é via de regra nesse chão que está sendo construído a vida, inclusive a vida com Deus. Isso não é de agora. Isaías já estava falando isso. Então clamarás ao Senhor e Ele te responderás. Gritarás e Ele dirá, eis-me aqui. Quando você estiver nesse espírito, irmão, você vai falar, pai, cadê o Senhor? Tô calma, socorro, opa, estou chegando. Se tirares do meio de ti o jugo e o estender de dedo, gente que aponta, eu não sou igual fulano. O que você é, irmão? O que eu sou? Nós somos farinha do mesmo saco. A palavra de Deus vai dizer que Deus encerrou todos debaixo do pecado, para usar de misericórdia para com todos. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender de dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas, e a tua escuridão como meio-dia será. Fartar a sua alma. Eu estava falando no congresso agora em Mafra, semana passada, e quando esse texto chegou, essa parte chegou, eu contei um pouco da minha vida. Eu falei do meu abuso quando eu tinha 5 anos de idade, que o meu pai abusou sexualmente de mim. E eu falei de quando eu fui adotado com 11 anos pela minha madrinha e nunca mais vi meu pai. Meu pai recebe a herança dos meus avós e desaparece. Mas quando eu estou já casado, já caminhando na minha vida, ele volta pobre, magro, doente. E eu olho aquela situação e como crente, eu tinha que fazer algo adequado, coerente, certo. Então eu aluguei um lugar para o meu pai morar, todo final de semana eu dava dinheiro para ele, mas eu fazia isso como uma coisa certa a ser feita. Fazia isso como quem adquire direitos, como quem protege a própria vida. Fazia isso porque o que vão pensar de mim se eu não fizer? E eu, toda semana, aquilo durante anos, até quando o meu pai adoece, e aí eu preciso durante 4 meses, ficar correndo atrás do meu pai, levando ele para cima, levando ele para baixo, ligando para os amigos, amigo que é médico, recebe meu pai, e vai. Tinha um amigo meu na época, o Brandão, um cara que eu amo, esses caras da caverna de Adulão, que ninguém dá um centavo furado, a igreja olha e fala, isso aí não vale nada. Esse cara me ajudou, ele ia comigo levar meu pai, ele ia comigo no hospital, ele ia comigo, eu comecei a cortar a unha do meu pai, eu comecei a cortar o cabelo do meu pai, e nesse processo, pai, Jesus, e pai. E um dia eu estou na minha casa, me toca o telefone, meu pai faleceu,
E eu entro no banheiro, quando aquela notícia, e eu começo a urrar. Vem um urro que eu não sei, eu nem sabia que havia aquela profundidade dentro de mim. E eu não entendi aquilo, porque meu pai não foi um cara muito legal para mim. E eu não entendia por que aquele sofrimento tão genuíno e por que aquela catarse tão poderosa. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E aí ele falou: filho, perceba em que chão você está vivendo esses últimos 4 meses. E eu percebi que não era mais o chão da coisa certa a ser feita. Era o chão do perdão, era o chão do amor. Nesses últimos 4 meses que eu vivi com meu pai, o Senhor me deu a oportunidade de amar o meu pai, de perdoar o meu pai. Coisa que eu não teria vivido. E aí o Espírito colocou em mim assim, como que teria sido se o meu pai falecesse sem esse tratamento? E aí eu comecei a entender aquele processo. E quando eu falei isso naquela igreja, quando eu expus a minha alma, no final veio um senhor de mais ou menos 70 anos, 68 anos mais ou menos. Ele tinha um problema, acho que ele deve ter tido algum problema de câncer na boca, alguma coisa assim. E ele veio meio... E ele me abraçou. E ele chorando falava: hoje o Senhor me deu uma aula. Senhor. Um jovem dessa altura, bonito, casado, veio. E ele olhava para mim e eu falei assim: não precisa dizer nada. E ele só me abraçou e chorou. Quando abrires a tua alma ao faminto. Quando dizer assim: cara, eu passo pelos mesmos problemas que você. Se abrires a tua alma ao faminto, se fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas, ou nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma, mesmo em lugares secos. Sabe, você olha lá de fora, parece que é o pior momento da sua vida. E quando você vê, você está num banquete no deserto. E você não consegue explicar muito aquilo, mas aquilo é o que você está vivendo. Cara, eu estou num deserto. A lógica do deserto é que não tem McDonald's, não tem Burger King, não tem Zanoni, não tem Galpão Nelore, não tem Dachô. E você está comendo Dachô, Galpão Nelore, e você não sabe de onde isso vem. A sua alma está vivendo um banquete, mas eu devia estar sofrendo, padecendo. Não, você vai ver. O Senhor guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Os que de ti procedem edificarão os lugares antigamente assolados. E levantarás os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão reparador de brechas. Aquilo que foi problema, que foi rotura na sua vida, os teus herdeiros vão reconstruir, vão fazer diferente, vão andar na direção daquilo que é bom. Se desviares, restaurador de brechas e restaurador das veredas com moradias. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer da tua vontade, fazer a tua vontade no meu santo dia, de buscar os teus próprios interesses, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, não te ocupando com as tuas próprias necessidades, nem falando palavras vãs,
Então te deleitará no Senhor, no Senhor, no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o diz. E a gente vai no sentido contrário. Nesse sentido, amados, eu olho para o dia de hoje, eu não gosto muito não gosto mais de comemorar dias como hoje, Dia das Mães, né? Natal. Na verdade é um sacrifício pagão que a gente faz para poder desconsiderar o outro o resto do ano. Desconsidera a mãe o resto do ano. Naquele dia a gente sacrifica, dá uma oferta. Traz lá um negócio para a mãe. Não conversa com ninguém o ano inteiro. Vai, no final do ano o cara vai levar uma comidinha lá, não sei aonde. O cara... Não, o dia da mãe é todo dia, o dia do irmão é todo dia, o dia do pai é todo dia. O dia é o hoje, é o único dia que a gente tem para celebrar a vida, a bondade. Mas eu acho tão precioso como Deus é gracioso. E é interessante porque Deus tem uma fala no proto-evangelho, logo depois do pecado consumado, Deus chega na parada e começa a ordenar tudo. Imagine como que está o coração da mulher. E ele diz assim, em Gênesis 3,15, porém inimizade, falando para a serpente, entre ti, serpente, e a mulher, entre a sua descendência, serpente, como que falando de muita gente, como o texto depois lá na frente vai dizer, e o seu descendente, como que falando de um só. Tu, calma aí que meu olho embaçou. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando a gente vai para Timóteo, 1 Timóteo 2, a gente começa a ter um pouco de entendimento do que está acontecendo aqui. 1 Timóteo 2, o verso 14, vai dizer assim, e Adão não foi enganado. Adão não foi enganado, mas a mulher foi enganada. E caiu em pecado. Todavia, salvar-se-á dando à luz filhos. Ou, como em outras versões, como é que está na versão nossa aqui? Salvar-se-á dando à luz filhos. Ou cumprindo a sua missão de mãe. Se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Deus pega, em tese, a pessoa que diretamente foi responsável nesse processo e fala, eu vou restaurar a dignidade dela. Dela vai vir o Redentor. Dela vai vir o descendente, que vai esmagar a cabeça da serpente. É dela. E vai ser pelo processo de ser mãe. Como que é? Será restaurada na sua missão de mãe ou pelo fato de dar filhos. Quando você vai olhar um pouquinho a história, você vê as atrocidades que foram feitas com mulher e com criança. Por causa dessa realidade aqui. Se você parar para pensar nos lugares onde a fé em Jesus Cristo tem mais força ou mais importância cultural, você observe a condição da mulher e compare com lugares onde isso não acontece.
Compare o Ocidente, não estou dizendo que está perfeito, não está perfeito por causa de nós, mas compare a condição da mulher no Ocidente e observe na África, observe na Ásia, observe no Oriente Médio. Um amigo meu, o Ariovaldo Ramos, uma vez, estava numa fala, numa academia dessas, numa universidade dessas, e uma mulher ativista do feminismo o questionou, dizendo que a fé em Jesus era a causa da opressão das mulheres. E ele disse assim: querida, o simples fato de você estar podendo me questionar como um homem, como um erudito, aquele que está aqui para ensinar, você deve a Jesus. É Ele quem restaurou a dignidade da mulher, é Ele quem trouxe a mulher para participar do seu ministério, é Ele. E é verdade. É interessante como esse papel de ser mãe, ele vai na contramão deste espírito que Deus condena aqui em Isaías 58. Uma pessoa num desses museus naturais, não sei em que lugar, eu só sei dessa história, ela começou a olhar e ela chegou num ponto onde eles fizeram um timeline da evolução humana. E ele foi observando, e ele foi andando e olhando cada situação, cada evolução, até que ele chega lá, você tem o Pithecanthropus erectus, você tem não sei o que lá, até chegar no Homo sapiens. E aí o desenho que tem, não é um desenho, era tipo um presépio, era uma vitrine, tinha então um homem, tinha lá um abrigo e tinha uma mulher com a criança no colo, amamentando e ao lado do fogo. Daí ele passa por aquilo, ele volta, ele fala: a razão da perpetuação da raça não é o mais aprimorado, o mais forte, o mais adaptado. A razão da manutenção da raça é o amor. É alguém que se doa para alguém que não tem condição. E que se eu for cuidar dela, vou ter que cuidar menos de mim. Portanto, me coloco em risco na minha sobrevivência. Se eu for que partilhar o meu pão com ela, isso não me favorece na escala evolutiva. Mas o que você vê é uma mãe sendo mãe. É uma mãe se dando, se doando. Quantas mães assim existem hoje? Quantas mães no Nordeste brasileiro que são mãe e pai? Quantas mães nas comunidades do Rio de Janeiro, nas comunidades de São Paulo, nas comunidades aqui perto da nossa cidade, que engravidaram, o marido abandonou, mas que ainda assim abraçaram suas crias, colocaram a sua vida em risco. Eu sei que tem mãe que não faz isso. Mas o texto de Isaías 49:14 vai dizer que ainda que uma mãe abandone o seu filho, contudo o Senhor jamais nos abandonará. O que nós precisamos celebrar nesse dia, como todos os dias da nossa vida, é a antítese de uma vida ensimesmada, de uma vida para si. Hoje o que a gente vê muitas vezes é casamentos que não são casamentos, são associações de interesses.
É pais e mães que tratam os seus filhos como se eles tivessem que cumprir expectativas, projeções, anseios paternos e maternos, sob a seguinte circunstância: de quem não cumprindo isto, o amor lhe será limitado, a comunicação do seu erro lhe será cantada de manhã, de tarde, de noite. A decepção estará no rosto. O fato de ser mãe aponta para uma realidade que está em Deus, do Deus que se dá, do Deus que se dá para quem não tem condição, do Deus que ama, ama porque ama, faz não porque quer adquirir direitos ou porque espera algo, faz porque não tem outro jeito de ser, de fazer. O amor ama porque ama, a verdade é verdadeira porque é verdade. E o que eu gostaria então, amados, de chamar a atenção para esse Dia das Mães, é que o Deus também se descreve como a galinha que cobre os seus pintinhos, que abriga os seus pintinhos debaixo da asa. É desse espírito de doação, desse espírito de se ver no outro, de amor gratuito, de bondade genuína, de meu filho faz muitas coisas erradas, os meus 2 filhos, mas são meus filhos. Vocês todos podem não gostar deles, mas eu vou gostar. E eu vou gostar não é por nada, é porque é assim que eu sou. Eu lembro quando aquele menino que matou o cartunista famoso da Globo, alguém lembra disso aí? Não. Anos atrás, eu não lembro nem o nome do cara, não lembro nem o nome do cartunista, eu lembro do pai. Porque o pai foi entrevistado, porque o menino tinha fugido aqui para Foz do Iguaçu, tentando sair para o Paraguai, e ele foi pego. E o pai, sendo entrevistado, falou: cara, meu filho fez isso mesmo, não está certo o que ele fez, eu não estou querendo aqui achar nenhuma desculpa. De repente ele está dando a entrevista para o repórter, ele para, ele olha assim: filho, o pai está com você, o pai está chegando aí. E eu olhei aquilo e falei: Senhor, a gente quer a justiça, a gente quer apontar o dedo. E eu não estou falando que o que ele está fazendo está certo, mas o que eu estou olhando é para o significado de ser mãe, de ser pai, a antítese para esta vida e este evangelho voltado para si mesmo, onde os bons merecem e os maus merecem o inferno, onde os bons merecem o céu e os maus merecem o inferno, onde não há espaço para a misericórdia, não há espaço para a graça, onde o que existe é a justiça, onde a espiritualidade me distingue de você, onde a espiritualidade não é encarnada, não está no chão da história, onde o jejum é não comer e ficar e Jesus está falando: não, querido, o jejum é você olhar para o próximo, é viver sem ser para o seu próprio interesse, é você saber que ainda que aconteça o absurdo de em um determinado momento isso andar em processo ou em sentido contrário, contudo eu sou a esperança do mundo, eu sou a sua esperança, eu sou a condição de você, unido a mim, experimentar um amor que você não conhece, de andar na direção da qual você se sente incapaz, que é andar na direção para fora de você. A liberdade, filho, filha, não é poder dizer sim a tudo, é poder dizer não a si mesmo e encontrar nisso contentamento. O Evangelho não é barganha. O Evangelho é restauração. É o Deus que pega a mulher num sentimento de culpa terrível e fala: querida, eu vou fazer de você um instrumento por meio de quem
o descendente virá, o Redentor virá, aquele que esmaga a cabeça da serpente virá. Você vai ser restaurado, a sua dignidade vai ser restaurada. Você vai partilhar da redenção, participar da redenção. O único problema é que o cão vai ficar com raiva de você. Mas isso é um bom sinal. E isso vai ser um testemunho do movimento do meu espírito, no sentido do qual eu ando, que é sempre no sentido da doação e da geração daquilo que é verdadeiramente vida. Que Deus nos faça uma comunidade não de direitos, mas uma comunidade de amor. Que o Senhor nos dê a graça de servir, não para adquirir pontos com Deus, mas porque é assim que nós somos nele. Ele falou assim, viu? Quem parece para vocês ser o maior? Aquele que está sentado na mesa ou aquele que serve a mesa? O que está sentado, Senhor. Então, mas no meio de vocês, eu sou aquele que serve. Busque os seus próprios interesses e você estará fadado a uma vida de decepção, de mágoas, de brigas, de medo, de ansiedade, de rancores. Perca a sua vida em Jesus e a tua luz brotará como a alva. As tuas trevas serão como o meio-dia. A tua cura brotará sem detença. Oi, Rita? Aleluia. Quando você clamar, socorro, eu vou dizer, estou aqui, filho, relaxa. Vamos sofrer junto e vamos passar junto por isso. Tudo vai passar, menos nós. Evangelho, palavra de Deus, porque a boca do Senhor o disse. Que Deus abençoe as mães, que Deus abençoe os pais, que Deus abençoe os filhos, os irmãos, todos os dias das nossas vidas. Amém? Pai querido, em nome do Teu Filho amado, nós podemos aqui celebrar. Nós te damos graças, Senhor, pela Tua bondade. Te damos graças pela Tua presença e pelo Teu Evangelho, que é capaz de nos fazer experimentar uma realidade impossível a nós. Que é viver, Senhor, não pelo direito, mas viver pela vida de Jesus, que se deu e a si mesmo se entregou. Que a gente também, Senhor, aprenda no dia a dia, no chão da história, a viver não para si mesmo, mas para aquele que a si mesmo se entregou por nós. É em nome dele que nós oramos. Amém.